A tecnologia faz parte das nossas vidas, capaz de gerar várias emoções ou sentimentos. Há quem sinta medo, há quem fique desconfiado, há quem queira ser o primeiro a utilizar e há até quem não consiga desligar. Este é o primeiro episódio de Tech Balance, um podcast da Fundação Altice, hoje dedicado à tecnologia na educação. E em matéria de educação, são muitos os desafios. A vulnerabilidade dos jovens no cibermundo, mas um cibermundo de oportunidades. O excessivo foco nas plataformas e plataformas cada vez mais amigas e mais inteligentes. A veracidade dos conteúdos e o acesso aos conteúdos do mundo. Se a educação é o futuro e o futuro é tecnológico, onde está o Tech Balance? Para nos ajudar a refletir sobre estes desafios, tenho comigo Pedro de Santa Clara, professor catedrático de Finanças na Nova School of Business e Economics e fundador em Portugal da Escola 42, que forma programadores a partir dos 17, e do TUMO, que forma mentes criativas entre os 12 e os 18 anos. E Bárbara Beck de Lencastre, que atualmente é CEO para a Europa, chefe de Portugal, da Affinitas Education, que apoia a inovação em escolas internacionais e também board member da Teach for Portugal, uma associação sem fins lucrativos que distribui a educação de excelência nas escolas mais desfavorecidas do país e que foi fundadora e dirigiu durante 20 anos o Park International School. Começando por si, Bárbara, a Bárbara escreveu um artigo que defende a necessidade de ajustar modelos de educação a alunos que no futuro vão ter empregos que ainda não existem. Com este boom de inteligência artificial, isto é ainda mais urgente, não? Eu não diria bem que é mais urgente, porque acho que a urgência vem desde que a tecnologia começou a ser possível de potenciar a educação e a experiência dos alunos e de levar cada aluno até ao máximo. Portanto, eu acho que a urgência sempre existiu. Acho que agora deve ser mais rápido e é muito mais fácil para nós vermos, e os pais e os alunos, tangibilizar essa necessidade. Porque qualquer pessoa que entra no ChatGPT e faz uma pergunta e vê o benefício que tira daí, é inegável que nós precisamos de usar a tecnologia para cada aluno atingir o seu potencial. Portanto, não diria mais urgente, mas mais significativo. E se esses empregos ainda não existem, em que é que devemos formar os jovens de hoje? Devemos formar os jovens de hoje para serem flexíveis, para serem capazes de reaprender, de desaprender e reaprender, de saberem usar os vários recursos que têm à sua volta para utilizar esses recursos para se adaptarem, no fundo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Na altura, quando eu falei desse artigo, as coisas que nós envisionávamos que poderiam haver novas profissões, hoje em dia são diferentes, porque acho que com a inteligência artificial são coisas diferentes. Eu uso o ChatGPT todos os dias e parece que tenho um assistente de marketing, um copy, uma secretária, tudo ao meu dispor, não é? Portanto, essas pessoas vão ter que se transformar. Mas também as competências para saber utilizar a inteligência artificial de forma eficiente e que acrescente valor ao que nós fazemos, também são outras. Portanto, nós não sabemos bem, é que temos que não só, e nesse artigo eu acho que falava disso, não só ensinar o conhecimento aos alunos, porque eu continuo a achar que é importante, apesar de dizermos já está na ponta dos nossos dedos, mas se nós não tivermos conhecimento dentro da nossa cabeça, somos vazios, não é? E não conseguimos sequer formular as perguntas certas para problemas que vão existir. Portanto, eu não acho que o conhecimento e que as escolas deixam de ter que ensinar conhecimento. Nós temos que ser um repositório de dados, não é? Que seja nas várias matérias para sermos capazes de resolver problemas, de fazer as perguntas certas, que eu acho que uma altura atrás era resolver problemas, agora é quais é que são as perguntas que nós temos que fazer. Portanto, o que as escolas têm que fazer é continuar no conhecimento e não ter medo, ser seguros que temos que passar conhecimento aos alunos. Mesmo que esse conhecimento seja tecnologia. Mesmo que esse conhecimento seja tecnologia, e dar-lhes todas as competências que eles precisam para usar o conhecimento que têm e explorar o conhecimento, que calhar eu gosto de uma coisa e tu gostas de outra coisa. Portanto, a tecnologia permite isso. Desde muito cedo eles podem começar a encontrar caminhos na sua vida. Portanto,
Acho que É isso. flexibilidade e capacidade de adaptabilidade. Pedro, com a 42 e o TUMO, está demonstrado que a tecnologia não mata a capacidade de resolução de problemas, de interação social e de criatividade. Eu quase que diria que é mesmo o contrário, é quase o propósito destes dois projetos. Não está a sociedade às vezes a exagerar um bocadinho quando atribui quase exclusivamente à tecnologia a falta de desenvolvimento de competências sociais e de habilidades cognitivas? Acho que depende muito do que chamamos de tecnologia. Se nós chamarmos a tecnologia passar o dia a olhar para o TikTok no telemóvel, acho que mata Certo. tudo isso. Quer a 42, quer o TUMO, procura usar tecnologia para potenciar melhores modelos pedagógicos, para verdadeiramente pensar qual é a melhor forma de aprendermos. Nós às vezes temos dificuldade em pôr-nos essa questão porque passamos tantos milhares de horas sentados em salas de aula que para nós aprender é sinónimo de estar sentado no meio de uma turma de 30 ou 40 alunos a ver um professor a escrever no quadro. Mas na verdade nós sabemos alguma coisa, quer dizer, pedagogia tem 100 anos, há muita coisa que sabemos que as pessoas aprendem melhor quando estão motivadas por um problema que querem resolver, percebemos que as pessoas aprendem melhor quando estão inseridas numa comunidade que se apoia mutuamente, sabemos que as pessoas aprendem de formas diferentes umas das outras, não aprendem todas ao mesmo ritmo, motivadas pelos mesmos estímulos, e tudo isso é hoje em dia possível operacionalizar usando alguma tecnologia, mas eu não estou a falar de tecnologia necessariamente de ecrãs, certo, ou de goggles na cabeça, ou não. Quer o TUMO, quer a 42, usam uma plataforma digital que gera o processo de aprendizagem dos alunos. Uhum. E é isso que vai mudar. E nós, como eu dizia, às vezes ficamos tão presos na experiência que tivemos e que é comum a todos nós e que lá está, passamos tanto tempo que para nós é sinónimo de aprender, mas que na verdade é uma versão muito imperfeita do que pode ser a aprendizagem. É um modelo que tem 300 anos, que começou com a Revolução Industrial, que tem algumas características industriais, não é? De pegar num batch de alunos e levá-los de sala em sala a aprender as mesmas coisas ao mesmo ritmo, e que é muito imperfeito, tem muitas limitações. Acho que durante muitos anos tinha uma desculpa fortíssima, que era o único possível, era o único execuível. Agora não. Agora acho que pela primeira vez na história podemos olhar para a pedagogia a sério e dizer como é que eu construo uma experiência de aprendizagem que seja estimulante, que seja ao ritmo de cada um, que permita a cada um ter um tutor pessoal de inteligência artificial, que seja uma experiência social, que seja motivado por problemas e criar uma experiência muito mais eficaz e o bónus que acaba por ser mais barata e que, portanto, permite que a melhor aprendizagem do mundo possa verdadeiramente chegar a todos. E, no fundo, esse é o nosso objetivo, quer no TUMO, quer na 42, e quaisquer outros projetos que possamos vir a fazer no futuro. E que balanço faz da 42 passados estes 4 anos e 18 piscinas, não é? Que são os bootcamps da 42? A piscina é a fase final do processo de seleção. Nós hoje em dia temos 2 campos, em Lisboa e Porto, temos 1000 alunos ativos, portanto temos neste momento a escala do técnico ou da FEUP. Vamos ainda crescer um pouco mais. Estamos agora, enfim, depois da fase de crescimento, a partir de agora vamos estar a diplomar cerca de 300 alunos por ano, portanto chegamos à escala e tem sido, acho que um sucesso extraordinário. Tivemos mais de 60 mil candidatos nestes 4 anos, o que é mais do que qualquer universidade do país. Temos um grupo de alunos extraordinário, a empregabilidade é de 100%, estamos a conseguir levar pessoas de facto aos seus empregos de sonho e, portanto, estamos muito, muito satisfeitos. Que balanço faz do TUMO, que ainda não tem 2 anos de vida? O TUMO começou em Coimbra há um ano, estamos agora a crescer de 1000 para 1500 alunos em Coimbra. 1500 alunos em Coimbra é uma loucura. Para vos dar uma ideia,
Coimbra tem 8.000 alunos nesta faixa etária, e portanto é quase um quarto da população a ir voluntariamente para o túmulo, e portanto acho que tem sido extraordinário. É obviamente muito cedo para vermos o impacto. Portanto, temos muitas pequenas histórias que podemos contar. Mas a atratividade existe, não é? Não, a atratividade existe e temos já a intuição de que isto está, de facto, a transformar um pouco as competências pessoais das pessoas, está a ter impacto positivo também na sua carreira escolar e está a permitir que haja talentos que aparecem nas mais diversas áreas, da animação à robótica, do cinema à música, e isso é muito giro ver todos os dias, não é? Bárbara, o que acontece na 42 e no TUMO não deveria acontecer também nas escolas, ou de alguma forma é importante distanciar estas aprendizagens? Eu acho que as competências, especialmente no TUMO, as competências que se adquirem, as escolas deveriam estar a ensiná-las. No entanto, acho que os projetos que são feitos no TUMO e a forma, e aquela plataforma que existe no TUMO, acho que é bom ser uma parte não integrante, mas uma parte complementar daquilo que se faz nas escolas. Porque, no fundo, a escola, claro que as escolas existem para que os alunos cresçam e sejam educados como um todo, mas a escola serve para aprender, não é? E eu acho que no TUMO também se aprende, mas de uma forma mais através destes projetos com significado para os alunos. Numa escola nós podemos se calhar ter uma parte no horário onde o aluno faz o que quer, mas não pode ser, é impossível conseguirmos fazer isso tudo no dia a dia. Mas acho que o que o Pedro estava a dizer, que há miúdos que descobrem que são ótimos na robótica ou na música, isso depois também os vai guiar para aquilo que eles fazem na escola. Portanto, eu acho um bom complemento. Acho que as competências, a escola deveria ser complementar também a educá-las. Para serem melhor no TUMO. Depois, quando lá chegam, já têm essas competências. Na 42, eu acho que é um bocadinho diferente, é muito específico, são alunos mais velhos. Acho que todos os alunos devem passar por coding na escola, mas acho que depois a 42 é o seguimento desse caminho. Não acho que a escola devesse fazer isso. Não sei se concordas. Claro que sim. Não, Pedro, é super especializado. Estávamos a falar de motivação, porque na verdade o que nós todos queremos e procuramos às vezes para os alunos é encontrar essa motivação. O modelo que a 42 tem de gamificação, de pontos, de níveis, contribui muito para a motivação do aluno? Não. Então, porquê acho que é engraçado, é uma Okay. piada. Verdadeiramente os dois aspectos centrais da 42 é aprender motivado por um desafio, certo, e passar a responsabilidade para os alunos. E o segundo aspecto é aprender uns com os outros, é criar um modelo de aprendizagem entre pares. A gamificação é um nice to have, é um add-on que, se não existisse, não causava prejuízo nenhum. Agora, existe toda uma mecânica que eu não chamaria gamificação, mas a forma de operacionalizar isto em grande escala passa por criar uma espécie de um grande jogo social, em que nós temos alunos, cada um a aprender ao seu ritmo, mas que podem colaborar uns com os outros, podem avaliar-se mutuamente, e tudo isso é operacionalizado por uma plataforma digital que, essa sim, funciona como um qualquer jogo digital hoje em dia, que são todos sociais, tem todos, às vezes, milhares e milhares de jogadores em todo o mundo. Aqui passa-se um bocadinho o mesmo. Agora, não é por receber mais pontos por isto ou um badge por aquilo que alguém faz ou deixa de fazer qualquer coisa. Bárbara, acha que a tecnologia pode ajudar na motivação para a escola? A utilização da tecnologia? Acho que sim, acho que na motivação e na concretização de porque é que estamos a aprender, e isso motiva, não é? Mesmo para aprender matemática, ciências? Mesmo. No fundo, acho que há aqui 2 pontos. Um é usar a tecnologia para potenciar o que eles aprendem, para tornar mais tangível, para eles perceberem porque é que estão a fazer aquilo, para criar desafios, porque nos mais pequeninos a gamificação funciona, não é? Para
no fundo para despertar o interesse, não é? Para despertar o interesse, e depois porque, como o Pedro dizia, para cada um ir ao seu ritmo. É muito desmotivador. O aluno médio está sempre bem. O bom aluno fica desmotivado porque se chateia nas aulas e depois se calhar dizem que ele é mal comportado porque aquilo não tem interesse nenhum para ele. E o aluno com mais dificuldades sente que anda sempre a correr e na realidade não consolida a informação. Por exemplo, em matemática, normalmente matemática deve-se aprender primeiro. És professor de finanças, agora não vou dizer nenhuma asneira, mas normalmente deve-se perceber os conceitos e depois sistematizar. Está certo, senhor professor? E isto, o que é que acontece? Os alunos muito bons sistematizam rápido, percebem logo aquilo e depois fica. E os alunos maus, nunca. Qual é que é o problema? Os resultados de matemática são péssimos. São péssimos porque eles não têm tempo para sistematizar. Porque normalmente tentamos andar ao nível dos médios e estes desgraçados não têm tempo para sistematizar. Se nós tivermos a inteligência artificial ou algumas plataformas tecnológicas para ajudar os alunos na matemática, todos eles vão estar motivados porque cada um vai ao seu ritmo e todos eles vão ter sucessos. Não precisamos ter sucessos todos ao mesmo tempo. Como noutras disciplinas, como por exemplo em História. Que há pessoa... Posso só interromper um instante? Porque há uma experiência muito engraçada feita no âmbito da Khan Academy em matemática. Portanto, a lógica da Khan Academy é vamos olhar para microconteúdos, coisas muito curtas, e só podemos passar para o próximo quando tivermos um entendimento perfeito daquele. Não é passar com 10. Eu só posso passar para o seguinte se tiver 20. Exato. E basicamente o que descobriram é que, como a Bárbara diz, há pessoas que são capazes de aprender aquilo à primeira e não precisam, se calhar, ver um exemplo e está entendido e são capazes de passar para o seguinte. Há pessoas que precisam de ver 3 ou 4 exemplos. Há outras que precisam de voltar atrás, ver aquilo e precisam de 10 exemplos. Mas a graça é que quando chegam ao 20, uns podem levar mais tempo, outros menos, mas quando chegam ao 20, ficam a saber igualmente bem o assunto. Certo. E cada um E isto é muito importante em matemática, mais do que noutras disciplinas, porque a matemática tem este aspecto cumulativo. Certo. Se eu não tiver aprendido a multiplicar frações, não vai dar para aprender a resolver equações. Eu acho que o descalabro da matemática se deve exatamente a passarmos alunos com 10. O que é que interessa passar com 10? Sem metade da matéria? Quando chegar ao próximo capítulo, vou correr com uma perna só. É muito difícil. E agora, por exemplo, o Khan Academy tem o Khanmigo. O Khanmigo é este conceito do Khan Academy e depois tem hints, não é? Tem instruções. Vê lá se estás a fazer isso bem. Não lhe dá a solução, mas vai-lhes dando sugestões, ou então vê este vídeo para chegares lá. Portanto, aquilo tem a inteligência artificial por trás, percebe onde é que o aluno está sempre a errar e vai-lhe dando tudo. É um explicador. Mas é um explicador à borla, que está disponível 24 horas por dia ao ritmo de e que tem toda a paciência do mundo e que nunca se esquece de nada e que diz aquilo que é certo para aquele aluno. E daqui a um mês vai-se lembrar que eu tinha uma dúvida sobre não sei quê. E isto verdadeiramente vai ser uma revolução na educação. Eu acho que só para não nos centrarmos na matemática, por exemplo, em História, que normalmente os alunos que são muito bons a matemática se calhar não gostam tanto de História, ou em História. Em História, a programação, por exemplo, faz coisas muito giras. Imagina que queres dar os descobrimentos e então podes fazer um mapa dos descobrimentos em Minecraft e depois programar um boneco que vai falando isto para um miúdo que não é muito interessado por História, mas que se calhar gosta de programação. Vai ser super motivador e vai aprender, porque vai ter que programar o bonequinho e ir descobrir as várias coisas. No parque. Quer dizer, eu sou capaz agora, estamos aqui num podcast, hoje em dia é trivialmente fácil fazer um podcast com uma discussão entre o infante Dom Henrique e o velho do Restelo. E bora pô-los a discutir durante 1 hora a vossa perspectiva sobre isto dos descobrimentos e de chegar à Índia e o que é que isto que impacto é que vai ter em Portugal. Isto é um projeto extraordinário. Isto é um projeto...
Hoje em dia é possível pôr um miúdo de 10 anos a escrever um romance. Tipo, eu escrevo um parágrafo, o ChatGPT escreve 2, depois passa-me a bola para mim. Faz isso. Claro, quer dizer, ou permite-nos interrogar o personagem de um romance qualquer. Quer dizer, eu em vez de estar a ler os Maias a seco, posso estar a fazer 10 perguntas ao Carlos da Maia, que essa cena com a tua irmã. Epá, isso é uma nojice. Mas quer dizer, eu estou a brincar, mas esta interação com os assuntos que estamos a estudar é transformadora. Não é só empinar uma coisa qualquer. Não é decorar, é viver uma experiência, na verdade. É aprender. É aprender através da experiência. Nós temos assistido a vários movimentos com a proibição de telemóveis na escola, pode fazer algum sentido, e algumas escolas até completamente radicais que proíbem qualquer tipo de tecnologia na sala de aula. Bárbara, o que é que acha? Acho que são duas coisas completamente diferentes. Certo. Os telemóveis, eu concordo no sentido que a escola tem partes de recreio, não é? E no recreio nós temos que retirar os telemóveis, porque, como o Pedro dizia no princípio, eles vão estar a ver TikToks e tudo mais, principalmente para alunos mais introvertidos, porque é muito fácil, não é? É muito fácil não se dar com ninguém se estiver agarrado ao telemóvel. E no fundo, na escola, nós aprendemos muitas coisas na sala de aula, mas muita coisa fora da sala de aula. Trabalhar em equipa, jogar jogos de desporto, a ter empatia, a resolução de conflitos, isso é muito importante. Portanto, aí aprendemos concordo. O amor. Hã? O Exato. Hoje em dia os cantos das escolas têm que ter todas câmaras, porque já não se deixa livremente essas coisas. Não se pode aprender o amor na não se pode escola. aprender o amor na escola. E drogas também não dá. Pode, mas tem que sorrir para a câmara. Isso seca. Mas depois eu acho que depois também há aqui, ainda nos telemóveis, se o miúdo, que até é um miúdo que é bastante sociável, está a mandar uma mensagem ao pai ou à tia ou à avó, também não é o fim do mundo, não precisamos logo de telefonar para os pais. Portanto, acho que o equilíbrio é... Outra coisa é a tecnologia dentro de sala de aula. Eu não consigo conceber que se proíba a tecnologia dentro de sala de aula nos dias que correm, porque um dos problemas para as escolas privadas, para as escolas públicas, e um dos drivers financeiros de uma escola é o número de alunos dentro da sala de aula. A tecnologia até isso vem resolver, porque eu posso ter 30, cada um a trabalhar ao seu ritmo. Portanto, e 30 miúdos interessados, e se calhar eu sou mais interessada em ciências, então eu em ciências até tenho jeito para aquilo, portanto vou aprender aquilo e vou pesquisar ainda mais, ou vou entrar nesta, o outro se calhar não demora mais tempo, portanto não consigo conceber, isto é a melhor ferramenta que há para os alunos aprenderem efetivamente e descobrirem quais é que são os seus sucessos, porque há alunos que passam pela escola durante muito tempo a sentirem que não sabem nada, que são sempre os maus alunos. A tecnologia, eles vão encontrar qualquer coisa que é boa. Todas as pessoas têm alguma coisa de bom. Temos é que lhes dar essa oportunidade. Portanto, eu não concebo como é que ainda hoje dizem, não, a minha escola não tem tecnologia. Ou, como o Pedro dizia no princípio, o que é a tecnologia? Como é que nós usamos a tecnologia? E sobretudo acho que devem, para ser consistentes, devem usar ábacos para fazer contas e devem... Qual é a idade certa para introduzir a tecnologia na parte pedagógica do aluno? Eu acho o seguinte, acho que no jardim de infância há coisas muito giras que se podem fazer com tecnologia, os professores, os educadores terem 2 ou 3 iPads na sala. Eu fico aterrorizada quando entro numa sala de jardim de infância e vejo uma televisão. Temos um quadro interativo. Estou mesmo a ver as crianças a verem filmes a ocupar o tempo. Portanto, não é com isso. Mas há coisas muito giras que se podem fazer. E também, agora numa das escolas que fazem parte do meu grupo em Málaga, estamos a introduzir Alexas na sala de jardim de infância. Aquilo é giríssimo, ver que os miúdos, no fundo, é a introdução da inteligência artificial. Depois, a tecnologia propriamente dita, por exemplo, um programa de iPad one-to-one, eu acho que a idade ideal é por volta dos 8 anos, no 3º ano, mais ou menos. E porquê?
E se calhar até para ficar na escola, porque a responsabilidade de andar com aquilo na mochila. Porque esses alunos, no 3º e no 4º ano, eles ainda são muito permeáveis àquilo que nós lhes ensinamos em termos de regras e respeito. E isso é muito importante, não é? Tecnologia é espetacular, nós devemos aprender até da tecnologia, mas a tecnologia tem regras éticas, regras de respeito que são muito importantes. Portanto, eu acho que se nós pudermos introduzir nessa altura que eles ainda confiam muito no professor, não é? Tudo o que o professor lhes diz, eles acreditam e seguem, é importante para depois, quando chegar ao 5º ano, começar mesmo a potenciar as aprendizagens, porque eles são mais capazes e mais autónomos, mas são mais rebeldes. Portanto, interiorizar essas regras. No fundo é como quando nós tiramos a carta de condução. Temos que saber a teoria, temos que fazer o código, saber as regras e temos que aprender a guiar, não é? E no fundo o 3º e o 4º ano eu acho que servem um bocadinho para isso. Nos anos mais cedo, acho que é muito importante eles escreverem a motricidade fina, e há vários estudos sobre isso, que os alunos que não estão a escrever naqueles 1º, 2º, 3º, 4º ano estão a perder motricidade fina, que depois em adultos também é importante, não é? É importante nós termos motricidade fina. Portanto, aí, com mais cuidado, também como no jardim de infância, os professores terem, mas pronto, isto é a minha opinião. E eu acho que, só para acabar isto, eu acho que a tecnologia, principalmente no secundário, eu costumo dizer, e é esse o desafio que eu lanço às minhas escolas, é que a tecnologia deve ser como o ar. Nós precisamos dela, mas não a vemos. Ou seja, deve ser verdadeiramente integrada para potenciar a aprendizagem. Quando se fala... Eu posso só acrescentar uma coisa, porque eu estou 100% de acordo com o que a Bárbara disse. E mais uma vez quero ressalvar a que é que chamamos de tecnologia. Porque nós às vezes falamos da tecnologia como um computador para cada aluno. Isso se calhar não tem interesse nenhum. Usar tecnologia para criar boas experiências de aprendizagem tem. Voltando à questão dos telemóveis, ter miúdos com redes sociais, acho suicida. E digo suicida na verdadeira acessão da palavra, porque se olharmos para um gráfico de taxas de suicídio de teenagers ao longo do tempo, dá para perceber quando é que apareceu o Facebook. E quando apareceu o Instagram e quando apareceu o TikTok. E é um gráfico assustador. Aquilo é tecnologia desenhada como se fosse crack. Nós não queremos que os nossos miúdos fumem crack. Também não queremos que até pelo menos, eu não sei, lá para os 16, 18 anos tenham redes sociais, porque aquilo está desenhado para ser absolutamente aditivo, para ser e leva uma visão do mundo completamente distorcida, ficam vulneráveis, completamente vulneráveis ao que problemas aparece, terríveis de falta de amor próprio, acho, para mim... Isso não é tecnologia. Não, é óbvio que é tecnologia, só quero é distinguir o que é a tecnologia com interesse pedagógico da tecnologia que não tem interesse pedagógico nenhum. Sim, nós estamos a falar aqui de desenhar, utilizar tecnologia para desenhar experiências digitais que levem... A experiência de aprendizagem é conduzida por uma plataforma digital e os alunos usam laptops para o fazer. Mas são laptops que só permitem utilizar aquela plataforma, não estão abertos a utilizar o Instagram. Intencionalmente, porque é aquilo que queremos que façam na escola. E na escola também. As escolas têm sistemas de MDM, que são os sistemas que controlam os dispositivos que estão na escola. Portanto, só têm ativas as aplicações que são para a experiência pedagógica que eles têm durante o dia. E mesmo dentro de sala de aula, o professor pode escolher, não, agora esta, não precisas nesta, principalmente para os alunos mais pequenos que são menos autónomos. E também faz parte do trabalho da escola, já sei que já vamos falar também sobre isso, com os pais, de ajudar os pais como fazer isso em casa também, certo. Não é? Antes de falar dos pais, ainda queria falar um bocadinho sobre aquilo que é os professores, na verdade. Os professores. Nós temos aqui assistido, quando se fala de experiência pedagógica digital, tendemos a focar muito nos alunos, mas para os professores está a ser uma grande revolução, e sobretudo num país como Portugal, em que 60% dos professores têm mais de 50 anos. Bárbara, o que é que ficou de digital depois de uma pandemia em que, na verdade, as aulas eram todas online? Então, eu acho... Já agora, isso é tecnologia que não tem interesse pedagógico. Certo, mas é uma plataforma de comunicação quando... Por acaso não estou de acordo contigo, porque eu acho que uma coisa que devia ter ficado
e que no parque durante um tempo ficou, agora não sei como é que está, é os alunos poderem nunca faltar às aulas. Certo. Um aluno que fez uma operação a uma perna e que não lhe dá jeito, coitado do aluno, pode assistir às aulas em casa. Os professores podem pôr tudo, no caso do parque era na Google Classroom, e há diversas plataformas onde os professores podem partilhar esse conteúdo. Ou mesmo coisas que leva, às vezes, sei que os professores me estão a ouvir, leva aos arames, mas imagine uma avó que vive não sei onde e que faz anos e que é naquele dia a meio da semana. O aluno pode ir para lá 2 ou 3 dias e seguir as aulas online. Isso é possível. Isso não ficou como eu acharia que ia ficar, mas há a possibilidade disso acontecer. E também eu acho que ficaram 2 possibilidades e na realidade não ficou nada. A outra possibilidade é que todos os professores, pode não ser tecnologia pedagógica, mas foram expostos à tecnologia. Portanto, poderia ter ficado da parte do Ministério da Educação e de cada uma das escolas individualizadas, usar esse potencial que os professores, até alguns deles, e acho que ter mais de 50 anos não tem diferença nenhuma, estavam aptos para isso, e perdeu-se uma oportunidade de introduzir a tecnologia com fins pedagógicos. Portanto, eu acho que ficaram 2 possibilidades e na realidade se ficou alguma coisa não tenho a certeza. Da sua experiência da Tech for Portugal, é fácil convencer hoje um jovem a ir para o ensino como professor? Então, eu acho que não. Na minha experiência, nas escolas que eu vejo e que dirijo, com quem já trabalhei, há muito poucos alunos a quererem ser professores, o que é uma pena, porque no fundo é uma profissão que tem um valor enorme, porque um professor na vida de um aluno transforma a vida de um aluno. Na Teach for Portugal é um bocadinho diferente, porque no fundo os jovens que vão passar 2 anos a uma escola com a Teach for Portugal procuram algo com um propósito, é uma missão, e que na realidade é uma missão que também os vai beneficiar muito, porque o programa de formação da Teach for Portugal é espetacular, é super profissional e dá-lhes as competências para estar dentro de sala de aula. E acabam por ficar no ensino? E muitos acabam por ficar no ensino. O que nós prevemos na Teach for Portugal, o que gostaríamos na Teach for Portugal é uma mudança sistémica, portanto que eles não fiquem só no ensino, mas que se espalhem pelos vários setores para que essa mudança sistémica fique presente. Mas, portanto, na Teach for Portugal tem sido muito fácil. Este ano tivemos 2.000 candidaturas para 75 lugares. Mas é um propósito e uma missão. Então é isso que nós precisamos na educação, é de um propósito. Pedro. E precisamos que a profissão do professor seja valorizada, como era antigamente, não é? E é uma função tão importante e que não seja pelas regras, mas sim pelo propósito, por transformar uma sociedade. Pedro, quem são os professores no TUM? Bem, no TUM temos 2 tipos de professores. Temos, e chamamos-lhes nomes em inglês, desculpem, mas chamamos-lhes os Learning Coaches, que são nem sei como dizer, os monitores ou os... De aprendizagem, não sim. sei. Os coaches que acompanham, portanto, os alunos passam períodos de 4 semanas em autoaprendizagem e depois 4 semanas a fazer um workshop dessa área, depois voltam a fazer autoaprendizagem, workshops, e vão fazendo o seu percurso dessa maneira. Na parte de autoaprendizagem, que é conduzida por uma plataforma em que eles têm que completar uma série de tarefas até se qualificarem para fazer o workshop, eles chegam à escola, pegam num computador, sentam-se onde quiserem e vão fazer o trabalho que têm que fazer, e aí tem estes coaches que cada um deles tem a responsabilidade de acompanhar 30 alunos, não estão lá para ensinar nada, estão lá para construir uma relação com o aluno, para acompanhar o aluno, para ajudar a resolver problemas que o aluno tenha, para os motivar, para os entusiasmar, para lhes facilitar a vida. E isto é muito importante porque aprender precisa, sobretudo nestas idades, é importante haver um adulto que nos
traz significado ao que estamos a fazer, que constrói a experiência social na qual esta aprendizagem está a acontecer. Nos workshops temos especialistas em cada uma das áreas a conduzir os alunos na execução de projetos. E aqui o ênfase é especialistas, pessoas que sabem profundamente de robótica, ou de cinema, ou de música, ou de seja o que for. E estes dois papéis são confundidos num professor numa escola tradicional. Nós queremos de um professor numa escola tradicional que dê a matéria e que ao mesmo tempo construa esta relação emocional, empática com os alunos. São dois papéis muito diferentes e tipicamente não há tempo ao segundo. Há muitas exigências burocráticas de muita matéria, etc. E regra geral, exceto aqueles professores extraordinários que de vez em quando surgem e que nos marcam, mas regra geral temos um professor que está ali muito preocupado em dar a matéria, ou os conteúdos, como agora se diz, E não tem tempo para conhecer os alunos, para perceber quem é que tem mais dificuldades, quem é que tem menos, como é que eu posso ajudar aquele precisa de que eu ajude a resolver um problema que tem em casa, o outro tem... E eu acho que cada vez mais vamos ter, ou se quiserem, a escola vai passar para isto. Vai haver uma ênfase muito menor em ter professores a dar matéria, ou a dar os conteúdos, porque essa é mais facilmente feita pela tecnologia acompanhada por estes tutores de inteligência artificial, e vamos ter que ter pessoas muito mais focadas na relação, em conhecer profundamente os alunos e em estabelecer uma relação que lhes permita ajudá-los a crescer. E, portanto, eu diria, a grande dificuldade que vamos ter nesta transição é que, infelizmente, e eu diria surpreendentemente para mim, os professores estão muito focados em dar matéria. É quase como se achassem que isso é que é a parte nobre do que fazem. Quando não, quer dizer, dar a mesma cadeira pela 30ª vez é só um ato mecânico. Quer dizer, há alguns assuntos que eu sei ensinar de cor, não chego e explico, não tem mérito nenhum de especial, já fiz aquilo tantas vezes, não é? E portanto acho que vai haver uma ênfase muito menor neste aspecto e uma muito maior na parte humana, na parte relacional entre os professores e os alunos. E essa sim, não sei como é que isto está no progresso na construção de robôs humanoides, mas durante algum tempo acho que ainda é relativamente... Ainda vamos ter que esperar um bocadinho, não muito, mas ainda mais um pouco. Acho que um bocadinho. Na 42 não há professor, não há professores, o ensino é peer-to-peer. Como é que temos a certeza que o conteúdo que está a ser passado é o conteúdo certo que o aluno precisa? Não está a ser. Portanto, nós em 42 é giro porque dissemos assim, esqueçam, os conteúdos existem infinitamente na internet. Não nos vamos... Porquê que vamos nós preocupar-nos em criar conteúdos? Há 10 anos o MIT pôs todos os seus cursos online. Tem alguns dos melhores professores do mundo. Está livremente disponível, gratuitamente disponível para qualquer um. O que me interessa eu estar a dar aulas? Para que queremos um tipo de terceira categoria como eu ensinar algo que está disponível livremente por alguém muito melhor? Portanto, o que a 42 faz? Não tem professores a dar aulas, mas tem uma grande equipa pedagógica que construiu uma plataforma, uma experiência de aprendizagem que leva os alunos através de uma sucessão de desafios. Portanto, cada desafio é um documentozinho que diz, escreve um programa que faça isto assim assado. E não explica nada. E cabe aos alunos a responsabilidade e a iniciativa de ir procurar todo o conhecimento necessário para resolver esse desafio, por si, pedindo ajuda aos colegas, construindo uma resposta, sendo avaliados uns pelos outros, quando falham, tentando outra vez. E é muito engraçado de ver, porque é uma escola em que não há aulas, não há horários, e, no entanto, os alunos estão lá fisicamente presentes porque querem, porque aquele é o espaço em que estão os seus colegas, em que eles podem aprender. É muito interessante de ver, porque é quase como uma escola ao contrário. Em vez do modelo tradicional em que vamos dar 23 aulas e depois fazer um exame no fim do semestre, aqui estamos a dizer, é quase como damos o exame e dizemos ao aluno, agora vai estudar tudo o que for necessário para resolver esse exame.
E vai à procura. E vai à procura. E os conteúdos estão lá. E é muito diferente quando eu vou aprender qualquer coisa motivado por um problema que quero resolver do que quando vou marrar para um exame e me vou esquecer tudo 2 dias depois. Que se calhar foi só a mim que me aconteceu, mas suspeito que não. E no fundo isto vai fazer aquilo que falávamos ao princípio, que é o aluno aprender a aprender, que é uma competência tão importante para hoje. Exatamente. E faz uma coisa que é talvez a mais importante em pedagogia, que é os alunos têm que ter agência. Agência quer dizer ter iniciativa e responsabilidade, que faz toda a diferença. Eu gosto de, sei lá, dar um exemplo. Eu sempre gostei muito de história e sempre gostei muito de ler sobre história, exceto quando tinha que ler para estudar para um exame. Aquilo, não sei, há ali um mecanismo qualquer que automaticamente me desligava todo o interesse. Quando passamos à agência esta responsabilidade, a iniciativa para a pessoa, devem ser ativados aqui uns circuitos neuronais diferentes. E eu não percebo nada de neurologia. mas na verdade, desliga a curiosidade e liga a curiosidade, e a preocupação do exame. Exatamente. É muito diferente eu estar a ser motivado pela curiosidade, pela satisfação de resolver um problema, do que pelo stress e pelo medo de chumbar. E sem dúvida que a aprendizagem mais profunda, com esta vantagem de que em paralelo eu estou a desenvolver todas estas competências pessoais que vão servir muito. E eu acho que isto que eu estou a dizer pode parecer um pormenor, mas acho que é muito, muito grande. Nós sempre que falamos de educação, pensamos como temos que dar mais. Pensamos sempre a educação como um problema de oferta. Matéria. Temos que dar mais educação. Quando verdadeiramente temos que pensar muito melhor sobre a procura de educação. O que é que leva alguém a querer aprender? E como é que nós podemos estimular essa vontade de aprender? Eu acho que passamos demasiado tempo no primeiro. Eu sou economista, portanto, eu tendo a pensar nisto como oferta e procura. Nós passamos muito tempo a pensar na oferta e tempo nenhum a pensar na procura. E como é que se estimula a procura? E no fundo isto também que estávamos a falar ao princípio, de cada aluno ir descobrindo aquilo que gosta e ir escolhendo os caminhos. Se calhar o Pedro, quando tinhas que estudar para um exame no 7º ano, se calhar achavas que não gostavas de história, ou pelo menos daquela matéria. Mas um exemplo disso também é um dos meus filhos. Quando nós introduzimos a tecnologia no parque, ele estava para aí no 6º ano, e dizia-me: mãe, estive em casa de um amigo e ele estava a estudar um vulcão num livro. Como é que é possível? Ele não viu o vulcão em erupção. E depois também não. E depois tinha uma página sobre o vulcão. E eu queria saber coisas sobre o vulcão e eu sabia muito mais de vulcões do que ele. E aquilo para ele era tipo, como é que é possível? E portanto, não tem interesse nenhum realmente. E o meu filho, que não era especialmente dotado não era vulcões, ou já acho que era em geografia, aquilo suscitou-lhe curiosidade, não é? E foi pesquisar e de repente sabia tudo sobre os vulcões. Nunca teria tido essa oportunidade se, pronto, agora estuda aqui esta página do livro e está aqui uma coisa preta, assim uma coisa... Mas a verdade é que aprender, eu não sei, pelo menos a minha experiência na escola, e suspeito que hoje em dia não seja assim tão diferente, foi toda ela assim. Foi tudo assim. E foi, sei lá, aprender biologia é uma estupada sem fim, não é? Quando podia ser uma coisa fascinante. Era muito decoração, era decorar permanentemente. Claro. E os pais? Bárbara, há pouco estava a falar dos pais. Que papel é que o ensino deve ter junto dos pais? Deve ajudá-los e esclarecê-los também sobre o papel da tecnologia? Quando a Bárbara dirigiu ao parque, promoveu vários workshops tecnológicos com os pais, isso foi importante? Eu acho que é muito importante, porque numa escola o triângulo entre o aluno, os pais e a escola é muito importante. Quando esse triângulo funciona bem, o equilíbrio para o aluno e para estarmos todos na mesma linha na educação daquele aluno é muito importante. Portanto, eu acho que é muito importante os pais perceberem o porquê. Porquê é que nós estamos a fazer isto? Não é porque não é uma ferramenta de marketing para dizer que temos óculos. Por exemplo, isto é uma coisa que
que me faz comichão quando eu vejo muitas escolas dizer, porque agora temos óculos de realidade virtual. Mas para fazer o quê? O que é que vão fazer com isso? Exato. Ai, que giro, eles estão a ver aquilo. E então, o que é que eles estão a aprender? Tem que haver um propósito. Portanto, eu acho que para os pais, e por isso é que eu acho que no parque correu muito bem, porque foi explicar, primeiro porquê. Porque é que nós estamos a fazer isto? Depois, como é que nós vamos fazer isto? Vamos fazer um piloto, depois vamos ver os resultados, depois vamos medir os resultados, vamos ver como é que eles estão a evoluir e depois ajudar os pais. Pronto, agora vocês puseram um device na mão dos meus filhos e agora ele vai para casa e vai usar a tecnologia como craque. E não é isso que nós queremos. Então, ajudar os pais com até devices que podem usar em casa, como nós temos os do MDM, em quantas atividades extracurriculares eles devem ter para não estarem agarrados. Portanto, no fundo, havia uma equipa pedagógica, as psicólogas da escola e o departamento de IT a ajudar os pais. Como é que então agora nós vamos fazer isto em casa? E muito importante explicar aos pais que eu acho que é a responsabilidade da escola ensinar-lhes a literacia digital, porque eles vão usar. Esta escola não vai usar o ChatGPT, não permite os alunos usar o ChatGPT. Isso é uma mentira, eles vão usar. Portanto, vamos usar responsavelmente. Eu acho que isso é o dever de uma escola, ensinar os alunos a utilizar a tecnologia que serve para eles aprenderem, que serve um dia mais tarde para acrescentar valor naquilo que eles fazem, usando a tecnologia de forma responsável. E quase ajudar os pais também a arranjarem argumentos quando a tecnologia é proibida, para aquelas coisas que nós não queremos, porquê e qual é a diferença entre uma e outra. Exatamente, e aquilo que o Pedro estava a dizer, o que é a tecnologia que importa pedagogicamente e para a aprendizagem dos alunos. Pedro, não resisto a fazer esta pergunta. Posso dizer só mais uma coisa sobre os pais? Força. Porque nós todos vivemos com tecnologia, conhecemos tecnologia, mas há uma coisa muito especial destes próximos anos que vamos viver, que é a tecnologia está a acelerar na sua evolução, ao ponto de miúdos que estejam hoje na escola vão ter uma variedade de profissões ao longo da vida, como a Bárbara disse, vão ter que aprender e desaprender e voltar a aprender muitas vezes. E o que é importante para desenvolver estas competências é diferente do que foi importante na geração, se calhar na minha ou dos meus pais, em que a ênfase era foca-te num assunto qualquer, com boas oportunidades de emprego, aprende aquilo, arranja um bom emprego e segue-o toda a vida. E eu acho que os pais hoje em dia ainda estão muito focados nesse modelo os exames ou as notas nos exames é que são fundamentais, o aceder àquele curso, e às vezes quanto mais especializado soar o curso, melhor parece-me um erro tremendo. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que agora devíamos ter uma educação muito mais alargada, um foco muito mais em desenvolver na curiosidade, o interesse, o sentido crítico. E contínuo ao longo da vida. Do que... E não estou a desvalorizar exames, eu acho que medir a aprendizagem é fundamental e para o próprio e para a família e para a escola, mas no fim do dia fazer exames é um bocadinho uma técnica. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito bom a fazer exames e não acho que aquilo tenha um mérito nada de especial. Tenho uma boa memória, ouço umas coisas ali, vejo uma pergunta, sou mais ou menos esperto para perceber o que é que o professor quer com aquela pergunta e dar uma resposta mais ou menos. Quer isso dizer que eu sei verdadeiramente o assunto? Nem por isso. E portanto acho que devíamos, e não é desvalorizar, porque em certas utilizações são muito importantes, mas não ensinar para o exame, e infelizmente acho que temos muitas escolas excessivamente preocupadas com isso, e temos muitas famílias excessivamente preocupadas com isso, e muito mais preocupados em desenvolver interesses e competências para a vida que os nossos filhos verdadeiramente vão ter. E não nos esqueçamos, eles vão trabalhar, os colegas com quem vão trabalhar são o Gemini, o ChatGPT e o Claude, enfim, e 1000 outros que ainda não apareceram e que vão ser muito mais sofisticados que estes. Faz sentido fazer um TUM para adultos?
Temos tido muitos pedidos, por acaso. Temos, ainda não sei. Os pais que precisam também de aprender, porque hoje em dia temos que aprender continuamente. Toda a gente, porque aquilo é engraçado e porque é uma experiência fantástica e porque sai dali a saber fazer coisas giras que gosto, que me interessam. Então vamos ter uma turma para adultos? Não sei. Não sei. A minha tendência era para dizer sim, mas tenho que ser mais cauteloso. Estou a ficar mais adulto. Não, mas isto aqui que o Pedro estava a dizer dos pais também faz muito sentido. E a escola, a forma como a escola apresenta as notas aos pais é uma educação. Por exemplo, uma escola que foca-se completamente no exame. A nota do aluno é isto, a nota do aluno é isto. Uma das métricas que eu gosto de ver e que tento implementar nas minhas escolas é a attitude towards learning, por exemplo. Portanto, e outra é qual é o potencial do aluno. E como eu trabalho essencialmente no ensino internacional, há testes, standardized tests, testes standard, para ver um aluno com ajuda quanto é que pode atingir em cada uma das disciplinas. E, portanto, um aluno que é um aluno que tem, se calhar, mais dificuldades em literacia, menos dificuldades em matemática. Portanto, aquele perfil do aluno, eu não posso exigir que um aluno que não tenha jeito para letras vá ter um A em inglês. Porque é que vamos massacrar aquele aluno? Vamos celebrar os sucessos que ele tem nas outras coisas, que às vezes até uma das coisas pode ser a música. E, portanto, esses dados e passar isso aos pais, o conhecimento do aluno e não querer exigir deles aquilo, coitados, que não é possível. Que eles não têm para dar, não é? Porque depois crescem pessoas frustradas porque nunca conseguem atingir. Sim, aquela frase do Einstein que diz que toda a gente é um gênio, mas se formos avaliar um peixe pela capacidade de subir às árvores vai ser um fiasco. Exatamente. E hoje em dia há muito isso, porque há muitos filhos únicos e os pais projetam para aquela criança tudo aquilo que eles gostariam de ser e não foram, ou todo aquele sucesso que eles tiverem e que também querem que eles tenham. E, portanto, esta forma das escolas, e agora estamos a sair um bocadinho da tecnologia, mas a tecnologia potencia tudo isto, as escolas mostrarem o aluno como um todo e aquilo que ele pode atingir e celebrar aquilo que ele atinge, é uma forma também de educar os pais nesse sentido. Já agora, por acaso, sobre a tecnologia potenciar isto, um dos aspectos do Khan-Migo que estávamos a falar que é engraçado é que ele depois pode dar um relatório ao professor sobre como é que foi o processo de aprendizagem do aluno. E ele teve mais dificuldade aqui, menos aqui, e esta ideia veio dele e aquilo veio da... E até a forma de levar notas também aos pais, não é? A tecnologia Claro. pode desenhar uma experiência diferente, um dashboard. E uma coisa que também está bastante, que está a aparecer bastante nas escolas para alunos ali... secundário, princípio do secundário até ao fim, são plataformas de, não é avaliação, mas de assessment, mais do well-being do aluno, do bem-estar do aluno, das capacidades do aluno, para ver o que é que aquele aluno, como uma pessoa, tem de potencialidades e de áreas a desenvolver para também ter melhores resultados académicos. Isso é importante porque nós não podemos olhar, temos estes dados que me dizem que o aluno vai ter um A à matemática, mas o aluno está sempre a ter um C. Então, mas porque é que ele está sempre a ser o C? É preguiçoso. Se calhar não é, se calhar tem outras áreas que se deve desenvolver. Portanto, esta forma de olhar o aluno como um todo, que com a inteligência artificial e com a tecnologia nós podemos... Com os dados, temos de ter cuidado porque ainda não há dados suficientes e dados maus vai sair um resultado mau, mas se nós começarmos a ter estas plataformas para aprender como é que o aluno se desenvolve e cada aluno, como é que ele aprende melhor. Por exemplo, há alunos que aprendem melhor com livros, há alunos que aprendem melhor com aplicações, há miúdos que não gostam de trabalhar na secretária, só gostam de trabalhar no chão. Portanto, todo este conhecimento, autoconhecimento do aluno é muito importante e a inteligência artificial vai ser disruptivo nisto. Muito bem. Chegamos ao fim deste primeiro episódio do Tech Balance. Quero agradecer ao Pedro e à Bárbara. Muito obrigado pela vossa presença aqui. A tecnologia não para, o conhecimento também não pode parar. Não perca o próximo episódio.
Mais do que encontrar a resposta certa, esta série de podcasts da Fundação Altice é um convite à reflexão.